Como é que é, família? Sejam bem-vindos a mais um Extraordinário. Diretamente do Namib. Então, família, nós estamos a caminho do Namib. Ontem nós passamos por Benguela, dormimos em Benguela e agora estamos a caminho do Namib de carro. De Benguela até o Namib são cerca de 300 e tal, 400 quilômetros. A estrada está em condições ok, tendo em conta que nós viemos de Luanda de carro. E é sempre interessante vir de carro para também dar-vos esse feedback de como é que está o caminho, se vocês quiserem também fazer esta viagem. Até já, quando estivermos dentro da cidade. Foi! Porra, mais velho! Mais velho! Oh. Como é que é, família? Sejam bem-vindos a mais um Extraordinários. O meu nome é Danilo Castro e nós estamos a falar diretamente do Namib. Primeira vez aqui no Namib. Muito obrigado aí aos patrocinadores, a Unitel, com a Unitel Net Shows e a cerveja Tigra, que dá uma oportunidade de viajar o mundo e Angola à procura de angolanos extraordinários como a Leopoldina Fekayamale. Falaste bem! Não, eu estava aqui mentalmente já disse Fekayamale, a treinar, mas não é. Não, sei bem. Que é uma jovem angolana, a qual recebi algumas mensagens a dizer: se fosse a Namib, esta é a jovem com quem tens que falar, porque ela é uma ativista dos direitos das mulheres, também uma cronista, uma apaixonada por literatura, tem uma biblioteca que nós vamos visitar aqui também, além de muitas outras coisas que vamos descobrir hoje. Então, seja bem-vinda a Extraordinários. Obrigada, Danilo. Muito obrigada pelo convite. Não estava à espera, foi uma surpresa. Mas fico feliz que vocês estejam a fazer esse trabalho, que eu acho uma coisa extremamente importante. Hoje, por acaso, provoquei um amigo meu em Luanda, eu não vou dizer quem é para preservar a identidade, mas ele trabalha também com projetos culturais e tal. E ele partilhou um projeto cultural que vai acontecer daqui a um tempo em Luanda e tal, e a lista dos artistas que vão estar lá. E ele fez lá uma referência, né, que era um projeto muito importante para o país e não sei o quê. Então mandei-lhe uma mensagem a dizer: o projeto é importante para o país, sim, então, mas o projeto é inclusivo, inclui artistas de outras partes do país, ou estamos a chamar de país a lista de artistas luandenses que está aí. Foi um bocado a provocar. É verdade. Por um lado, foi curiosidade, né, de saber se haviam, pelos nomes que vi, não haviam pessoas de outras partes. Eram artistas que eu conheço só do âmbito de Luanda. Mas, então, tinha essa curiosidade para saber se ele ia me responder: não, mas existem não sei o quê. Mas também foi um bocadinho para provocar, porque eu acho que é importante nós começarmos esse debate. Muitas vezes estamos a falar do país, mas na verdade estamos a falar de coisas que só acontecem em Luanda. E Angola não é só Luanda. Existem muitas coisas a acontecerem, muitas pessoas a fazerem coisas fora de Luanda, e é importante nós começarmos a trazer essas pessoas, né? Mais trazer essas pessoas, trazer o trabalho que essas pessoas fazem e a relação desse trabalho com as pessoas à volta delas. Boa. É super importante nós sermos inclusivos, e com os Extraordinários eu tenho percebido que existe muito talento e muita coisa a ser feita fora de Luanda. Por isso é que nós tentamos esticar assim um bocadinho as pernas e conduzir 6 horas até aqui e dormir noutra província, que nós tipo saímos de Luanda, dormimos em Benguela e viemos para aqui. E muitas pessoas perguntam: mas Danilo, você não mata esse trabalho todo só para ir conversar com uma pessoa? E eu, sim, porque nesse trajeto eu aprendo muito e estou a ver como é que as coisas acontecem, e nós já temos essa conversa aqui, é diferente do que ser se calhar via Zoom ou via Skype. E tu falaste logo tipo dos projetos que são feitos cá, mas eu tenho que saber onde é que tu nasceste. És de cá? Sou. Nasci no Namib. Nasci no Namib, cresci no Namib também. Houve uma época que eu saí um bocadinho,
por causa da faculdade, que eu queria continuar a estudar o que eu estava a estudar no ensino médio. E como não havia o curso aqui, a nível superior, fui ao Lubango, fiz a faculdade, os 4 anos que tinha de fazer, e terminei e voltei. Boa. Continuo. Então, tu nasceste cá no Namibe, e como é que eras enquanto aluna durante a tua infância? Eras uma barra? Para algumas disciplinas, sim. Para outras, não. Eu tenho uma característica até hoje, na minha vida eu sou assim. As coisas que me interessam, eu tenho uma tendência muito grande de me dedicar e dar de tudo. Mas as coisas que não me interessam, eu eu levo mesmo a arrastar. Então, por exemplo, se nós formos ver as minhas notas todas desde sempre, desde o básico até a faculdade, ciências exatas eu sou... Ah, sério? Mas línguas, história, eu sempre fui nota 10, acima dos 10. Então, sempre tive muito voltada às ciências humanas. Eu estudei no ensino médio, ensino da língua portuguesa, fiz o concurso, que eu fiz formação de professores. E na faculdade eu fiz de ensino da língua portuguesa também. Então tu és mesmo de formação professora de língua portuguesa? Sou. 8 anos de formação. Quer dizer que está sempre a controlar quem põe as vírgulas, né? As vírgulas, tipo... Não controlo, mas, por exemplo, tenho a noção de quando uma pessoa está a empregar mal uma palavra, mas também não controlo muito porque eu sou daquelas pessoas que a minha formação em língua portuguesa, em vez de me tornar naquela pessoa que policia, que vigia como é que os outros falam, se estão a falar errado e não sei o quê, e que tem aquela coisa de estar sempre a corrigir, faz comigo exatamente o oposto. Eu sou mais compreensiva do que propriamente rigorosa, porque eu entendo que existem vários fatores para as pessoas falarem como elas falam. Muitas vezes as pessoas, a forma como elas falam não tem só a ver com fala mal, porque... E esse mal também é discutível, porque não existe fala mal, na verdade. Fala mal ou por exemplo, troca as palavras e não sei o quê. Existem sempre motivações por detrás da forma como as pessoas falam. Tem a ver com o contexto em que as pessoas vivem, com aquilo que as pessoas aprenderam ao longo da vida, com aquilo que as pessoas leram, que as pessoas não leram, com aquilo que as pessoas ouvem na rua, na televisão, na rádio, enfim. Então, a nossa fala, né? O nosso vocabulário individual, a nossa sintaxe, que é a forma como nós construímos as palavras, sofre influência de muitas coisas na vida. Então, e a noção disso faz-me compreender a forma como as pessoas falam. Então, cria mais empatia. Exatamente, eu nunca sou aquela pessoa que sai a tirar pedras e dar. O fulano falou mal. Não é bem assim. O fulano deve ter motivações para falar assim. Se calhar a pessoa não conhece, se calhar ela aprendeu na escola uma estrutura que não era a estrutura padrão, né, de construção da frase. Porque às vezes o professor também não sabia. Eu estudei língua durante 8 anos, mas eu não sou a pessoa que fala perfeitamente. Também tenho os meus desvios e depois vamos nas questões da ciência, que tu tens variações. Um português não fala como um brasileiro, um angolano não fala como um português, como um brasileiro, como um moçambicano, porque os contextos são diferentes e nós todos falamos português, mas o português tem variedades. Depois também temos essa questão das variedades, das influências, do contexto, da família, enfim. São muitas questões por detrás de como as pessoas falam. E eu, muitas vezes, as pessoas quando saem, mas o fulano falou mal, eu fico sempre, calma aí. Como é que foi crescer aqui no Namibe? Tu, há bocado, falaste acerca de... E para todas as outras províncias que nós vamos, as províncias que não Luanda, porque as pessoas dizem Luanda e as províncias. Isso. E eu, através dos anormais, descobri que é super ofensivo para muitas pessoas. Para porque mim, é como se estivesse a menosprezar as outras províncias, como se Luanda fosse a província e o resto, né? Exatamente. Eu quero saber como é que é tu teres crescido cá e como é que começou a ser para tu teres esse quê mais de ativista e eu tenho que fazer a mudança que eu quero ver, porque quando eu estive no Lubango, na Willa, que é uma coisa completamente diferente, mas as pessoas põem tudo num pacote, às vezes isso também é um erro. Grande parte das pessoas com que eu falei lá eram professores de formação, tipo o Franco Costa, tipo o próprio Muena, e eles disseram, eu quero mudar a Mukanka, eu quero mudar isto, eu quero mudar aquilo, mas tudo aqui na nossa zona. E eu quero perceber como é que foi o teu crescimento cá no Namibe, se tu também tens essa visão. É um bocado isso também, isso parte
de tu sentires falta de determinadas coisas no teu próprio espaço. Como é que eu cresci? A nível pessoal, eu sou uma pessoa extremamente introvertida, calma e muito reservada. Na escola, eu estudei em escolas públicas, essencialmente, nunca estudei em escolas privadas. Eu sou aquela pessoa que é fruto, né, de coisas públicas, políticas públicas, tudo público, é saúde, educação, enfim. E ao longo disso, né, ao longo desse processo de crescer, né, nessa província e sendo uma pessoa, sobretudo, dos serviços públicos, isso também te faz ter a noção e identificar coisas que faltam dentro do teu contexto. Então, eu cresci mais ou menos até os 15 anos, quando eu entrei no ensino médio, aos 15 anos, fui para a Escola de Formação de Professores e eu comecei a estudar literatura aí. Comecei a ler aos 15 anos e mais ou menos a meio do ano, né, já tinha começado a ler um bocadinho, porque eu tive um professor que foi uma pessoa fundamental na minha vida. Costuma ser assim. Costuma ser assim. Foi uma pessoa, eu já gostava de ler, mas não lia livros literários, né, ficção. Eu lia a Bíblia, só porque eu tive uma educação cristã, então todos os livros que lia eram muito ligados à religião. Era a Bíblia e livros, né, ligados à religião de forma geral. E já tinha algum gosto nesse processo. Mas quando eu vou para o ensino médio, né, aos 15 anos, eu começo a estudar literatura e saio um bocadinho daquela bolha da religião, né, dos livros religiosos, e começo a ler outros livros. E, sobretudo, começo a ler autores que nem eram angolanos, porque aquilo foi 15 anos, 10ª classe, nós estávamos a dar a introdução aos estudos literários, que é uma espécie de te introduzir à literatura, e o meu professor fazia a questão de que nós fôssemos introduzidos à literatura universal, que era basicamente teres o conhecimento de autores de vários países, né? Não se restringe só a Angola e não sei o que. Esse professor na escola pública. Escola pública. Um bom professor na escola pública. Sim. Porque se calhar muitas pessoas pensam que é uma miragem, né? Sim, mas também assim, ele não era angolano, temos que dizer isso. Não há nenhum bife para os professores angolanos, esse é só um detalhe. Não é, porque depois também, mas foi mais na faculdade, tive professores angolanos, né? Bons. Ele era um professor que não era angolano, que estava a trabalhar num projeto que ele era luso-sueco. Que Angola tinha um projeto com o governo português, que era o projeto Saber Mais. Então, o objetivo daquele projeto era Portugal enviava professores para Angola para formarem professores a nível do ensino médio. E Namibe, naquele ano, tinha sido uma das províncias escolhidas para a implementação. Tinha sido duas, acho que era o Namibe. Tive uma sorte enorme. Era o Namibe e Benguela. Eram só duas províncias. Então, eles vieram para cá e o projeto começou a ser implementado exatamente no ano em que eu começo o ensino médio. Então, eu conheci esse professor, que foi uma professora de literatura. Além dele, havia minha professora de português, que também não era angolana. Ela era portuguesa, ele era luso, sueco, ela era portuguesa. Mas ele nos colocou a ler. E desde o início ele falava muito sobre a importância da leitura, sobre como a leitura é uma coisa que abre a nossa mente, que, enfim, faz-nos descobrir um monte de coisas e como nos torna pessoas não só mais inteligentes, mas pessoas mais humanas também. Claro que eu aos 15 anos não tinha a noção profunda das mudanças que a leitura pode fazer na vida de uma pessoa, mas eu cheguei a meio do ano, mais ou menos, eu já tinha lido uns 3 livros, assim. E eu começava já a sentir algumas diferenças em mim, principalmente na forma como pensava. Estavas a ler o quê? Eu lembro de ter lido O Príncipezinho, não sei se tu já leste, que é O Pequeno Príncipe, que é um clássico da literatura mundial. Eu adoro aquele livro, dos livros mais bonitos. Acho que desde os 15 anos até que já devo ter lido mais de 10 vezes. Eu lembro de ter lido O Príncipezinho, que é um livro que eu gostei muito. Eu li O Alquimista também, que é um livro do Paulo Coelho. Li Fernando Capelo Gaivota também, e outros livros que já não me lembro. Isso foi no primeiro ano. Quando eu comecei a perceber que sempre que eu lia, alguma coisa acontecia. A forma como pensava, sobretudo a forma como pensava. Nas conversas com os meus colegas, conseguia perceber a forma como eu falava, como eu discutia os assuntos, e muitas vezes estávamos a falar sobre uma coisa e de repente alguém traz uma ideia de que tu tinhas tido no livro e eu conseguia apresentar outras perspectivas daquela ideia.
E isso começou a me fazer pensar e a perceber que a leitura tem isso. Não é uma coisa que no momento tu percebes que te acontece, porque tu estás a ler, tu não estás a perceber, por exemplo, naquele momento que as coisas estão a mudar dentro de ti. Mas com o tempo tu vais percebendo, na forma como falas com as pessoas, como interages, nas ideias que trocas com as pessoas, vais percebendo que, espera aí, o fulano está a falar de alguma coisa que eu parece que já li sobre isso, parece que já refleti sobre isso. E eu comecei a perceber esse alargamento, né, das ideias, do pensamento com a leitura. E aquilo foi crescendo. E o meu professor também era uma pessoa super... Ela era uma pessoa extraordinária, mesmo. Ele nos colocava a ler, nós líamos os livros dele, porque nós não tínhamos livros. Então ele trazia os livros dele, emprestava-nos os livros dele, e era assim, fazíamos troca. Eu lia um livro, depois terminava, passava o colega me passava o livro que tivesse a ler, não sei o quê. Ele trazia sempre livros, sempre. Ele lamentava bué também, isso é uma coisa que nós podemos falar um bocadinho mais lá para frente. Como ele não era angolano, às vezes quando ele ia de férias, ele trazia muitos livros para aqui, para emprestar-nos, mas os livros acabavam sempre a ficar na alfândega, porque, Por isso é que os extraordinários é importante. Porque quando nós estivermos a fazer o resumo dos extraordinários, nós vamos ter que pôr as preocupações dos extraordinários, não é? Sim. Para mostrar às pessoas, tipo, como é que é possível, para começar, nem deviam ser taxados. É isso. Está na alfândega a fazer o quê? É porque fica sempre a ideia de uma pessoa estrangeira, não sei o que, se calhar vai vender os livros. Então ele ficava, eu lembro-me que ele muitas vezes vinha de viagens, ele trazia muitos livros, mas os livros ficavam presos, ele não conseguia mesmo levantar os livros. Então, às vezes nós estávamos sempre a ler os mesmos livros, porque tipo, depois líamos todos os livros que ele tinha, depois ele não estava a conseguir trazer mais livros, porque não era difícil trazer os livros para aqui, enfim, tinha sempre muitas complicações. Mas ainda assim, uma vez ou outra, sempre que ele conseguisse, ele trazia mais livros. Eu estudei com ele do 10º ano até o 12º, foram 3 anos mais ou menos. Então, nesses 3 anos eu li muito. E isso despertou em mim um amor e uma paixão profunda pela literatura. Mas isso também me fez perceber como nós, enquanto país, enquanto sociedade, precisamos melhorar, e sobretudo no sistema de educação precisa melhorar. Porque eu comecei a ler só porque esse professor emprestava-nos livros. Se esse professor não existisse na minha vida, se calhar eu não teria começado a ler. Porque nós não temos um sistema de bibliotecas, tanto públicas, uma rede de bibliotecas públicas que seja forte e robusto, e também não temos um sistema de bibliotecas escolares que seja forte e robusto. As nossas escolas, a maior parte delas não tem bibliotecas. E aquelas escolas que têm bibliotecas infelizmente pobres em termos de acervo bibliográfico. Os livros que estão lá, a maior parte são livros didáticos, né? Livros de geografia, de história, de língua portuguesa, enfim. Não estou a dizer que estes livros não são importantes, são extremamente importantes, né? Porque são recursos didáticos. Mas estou a dizer que é importante que nós tenhamos bibliotecas que tenham um acervo diversificado, né? Porque a pessoa não lê só sobre as coisas da escola. Ler livros literários, livros de ficção, faz um trabalho igualmente importante que os livros escolares fazem, né? Tipo, tu lês eu li Príncipezinho, que é um livro que nem consigo falar bem daquele livro porque me deixa super emocionada, que é um livro muito importante, é um livro sobre amizade. Que parece um livro para crianças, mas a beleza daquele livro é exatamente que ele parece ser para crianças, mas não é para crianças, na verdade é um livro que é para os adultos, né? E é um livro que me ensinou muitas coisas, como pessoa, como ser humano. Então, uma pessoa ao longo da sua formação, ao longo da sua passagem na escola, precisa de história, de matemática, não sei o quê, mas precisa também de ler coisas que lhe transformem, que alarguem a sua base de pensamento, que lhe tornem numa pessoa mais humana, mais sensível, porque importa isso. Precisa de arte, no geral, né? Uma pessoa precisa de música, uma pessoa precisa de um monte de coisas. E nós não temos um sistema de educação, infelizmente, que está estruturado, né? E que proporciona essas condições às pessoas. Então isso, ao longo desse meu percurso, né, à medida que eu fui construindo essa minha relação com a literatura, por meio do trabalho que o meu professor fazia na sala de aulas, inicialmente, mas depois também a coisa que eu fui construindo por mim, eu comecei a perceber que eu comecei a ler porque tive alguém que esteve aí, que trabalhou para isso, que nos emprestava os seus livros, que não tinha medo de emprestar os livros,
mas que as outras pessoas deviam ter a mesma oportunidade. E isso devia ser uma coisa pública. Não era justo que o acesso ao livro não era justo e não é justo, não é? Porque isso até hoje ainda é uma realidade, infelizmente, que o acesso ao livro seja uma coisa restrita a pessoas que podem comprar. Nós precisamos ter um país, um Estado, onde uma criança pobre, cujos pais não tenham dinheiro para comprar um livro, mesmo assim consiga ter acesso ao livro. Ou seja, mesmo que o meu pai não tenha dinheiro para comprar o livro, eu tenho que encontrar o livro na escola. Então, mas quem faz isso é o sistema. Exatamente. Então essa noção, eu fui compreendendo isso, né? Fui percebendo essas desigualdades, essas assimetrias, e isso começou a fazer crescer em mim essa vontade de fazer as coisas, de fazer a diferença e de trabalhar com a literatura de vários sentidos, né? Atualmente eu sou professora. Estou a trabalhar na mesma escola onde eu fiz o ensino médio, voltei para casa. Estou a formar professores também, trabalho e dou aulas no curso de língua portuguesa e sou professora de literatura. Um segundo, vou ter que te interromper, porque senão a introvertida vai falar até o fim. Uma coisa é tu teres tido esse professor e depois aquilo ter despertado em ti, através dos livros que tiveste acesso, despertar em ti a vontade de fazer a mudança. Mas outra coisa é fazer. Exatamente. E muitas pessoas subestimam o ter vontade de fazer e o fazer. Porque eu ainda há dias estava a falar isso com o meu sócio e nós estávamos a debater acerca do potencial. Porque é uma cena muito louca tu saberes, ok, eu quero fazer. Muitas pessoas querem fazer, mas depois sair dali e depois montar uma biblioteca por ti mesma é outro game. Tu chegar e dizer assim, ok, eu estou a fazer essa atividade para ajudar miúdas que foram abusadas, é outro game. Então, eu quero perceber onde é que nasce em ti esse essa proatividade. Se houve um livro que tu leste, se houve alguém que te disse, pá, começa só, de onde é que sai isso? E o que é que tu começaste a fazer de sair de ler os livros e te mudar para começar a fazer, de facto, praxis? Então, para falar da criação da biblioteca, né, até chegar aí, tenho que voltar um bocadinho ao meu trabalho como professora, que eu sou professora de literatura. E quando eu comecei a dar aulas, os meus alunos lembravam a minha época de ensino médio. É o mesmo contexto social. Adolescentes pobres, que estão na escola, que passam muitas dificuldades socioeconómicas, que foi o meu caso, e ainda é, porque eu não sou uma pessoa abastada. Não, mas estás organizada. Mas pronto. Também não vale a pena se fazer. Eu já não tenho as dificuldades que tinhas. Exatamente. Então, os meus alunos, eu olhava para eles, eu estava a ver uma Leopoldina aos 15, 16 anos, que ia para a escola de manhã, usava a bata, e o meu irmão usava à tarde, dividíamos a mesma bata. Isso nós estamos a falar 2000 e quê? 2010, 2011. De partilharmos coisas assim, de eu usar uma esferográfica de manhã e depois voltar da escola, o meu irmão tem que me esperar porque ele tem que, estás a ver, tipo, vamos assim. Tu moravas aqui no centro, fora da cidade? No centro mesmo, mas também isso é uma coisa que eu por acaso estava a falar com um amigo hoje, que é muitas vezes nós pensamos que as pessoas vivem no centro e vivem bem, ou que são... Às vezes o centro é só o centro, não reflete exatamente a condição económica das pessoas. Então, eu comecei a trabalhar, eu dava para os meus alunos o mesmo padrão, de mitos que eu sei. Não adianta tu dizer, olha, vão dizer aos vossos pais para vos darem dinheiro para comprar um livro e não sei o que, porque vamos ler esse livro nos próximos meses. É mais fácil pegar o livro e dar na mão dele, porque exatamente. Sabes que ele não... Yeah. Sabes que ele não tem. Às vezes, e depois também, isso é outra conversa, tu tens de saber quanto é que custa um livro em Angola. E quem é que compra um livro em Angola? Eu, como salário de professora, que tenho um salário, me pesa tirar dinheiro para comprar um livro, porque tu sabes que se tirares dinheiro para comprar um livro ficas com as contas desequilibradas, porque os livros custam muito caros. Importação. Então, é isso. Taxa. Não há subvenção do papel. Gráfica cobra caro porque precisa ter... Enfim, de coisas. Começo a dar aulas, vou ver, é o mesmo contexto. Os miúdos não têm dinheiro para comprar livros. O que é que eu começo a fazer? Como eu tenho a minha biblioteca pessoal, né, de livros que fui adquirindo ao longo do tempo, que fui recebendo como ofertas, começo a emprestar livros aos meus alunos, para começarem a ler. Como o teu professor fez contigo. Exatamente, que é reproduzir mais ou menos a mesma ação do meu professor.
eles não têm dinheiro para comprar, eu também não posso comprar livros para todos os meus alunos porque não teria condições, então vou pegar os livros que tenho e vou começar a oferecer. Oferecer não, emprestar, porque era preciso ter rotatividade, né? Mas depois com o tempo começo a perceber que só isso não é suficiente. Mas mais do que isso, o que é que eu começo a perceber quando começo a emprestar os livros aos meus alunos? É que eles leem os livros. E muitas vezes leem em tempo recorde. Tu dás um livro hoje, na semana a seguir a pessoa já termina um livro de 200, 300 páginas. Na semana a seguir já terminou. E está a comentar contigo, e está entusiasmado. Super entusiasmado. E mais do que isso, a professora pode trazer um outro livro, ver conversas assim, de tu teres conversas. E eram coisas que me deixavam muito emocionada. Eu comecei a pensar, é preciso massificar isso. É preciso ter é preciso que os livros sejam acessíveis de alguma forma. E não adianta ficar à espera que nos construam bibliotecas, porque não vão nos construir. Se nos construírem, também não vão nos construir agora. Aquilo que nós podíamos fazer agora, com esses miúdos que começaram a ler, a forma como nós podíamos potencializar o pensamento, a capacidade de reflexão e capacidade crítica desses adolescentes por meio da leitura, não pode esperar a construção de bibliotecas daqui a 5, 10 anos. Quero parar aí, porque isto aqui é tipo uma conversa de psicólogo. Tipo, tu disseste... Se formos esperar, não vai acontecer, então vou fazer. Vou tocar de novo nesse aspecto. De onde é que sai essa tua proatividade? É de família? É algo que tu não sabes explicar? Porque não sei explicar. Tu só sabes que quando não estás satisfeita com uma coisa, fazes por ti mesmo. Sempre foi assim? No geral eu sempre fui assim. Não estou satisfeita, eu faço por... Até hoje, os meus amigos dizem que eu sou um bocado... eles dizem que eu gosto de fazer tudo sozinha. Na verdade não é gostar de fazer tudo sozinha, é uma pessoa que se eu sei que eu posso... Não quer esperar. Não vou depender de ajuda. Por exemplo, se eu sei que eu posso trocar uma lâmpada, não vou ficar esperando do meu irmão para me trocar uma lâmpada. Enfim. Então, com os livros foi assim, não vou esperar 10 anos para lutar, para ter uma política pública que vai dizer vamos construir bibliotecas em todas as províncias, porque vou chegar aos 50, não tem biblioteca. Os miúdos que estão aqui, que já começaram a ler... Já vão ser mais velhos, já não querem ler. Não tem a mesma disponibilidade que tem outras coisas na vida. Então, ok, é preciso pensar em alguma coisa. E eu comecei, estava num dia em conversa com o Onjaki, se tu conheces o Onjaki, que é um escritor angolano. Claro. Eu dia em conversa com o Onjaki, fala sobre isso. Também você não pode falar só assim, conversa com o Onjaki. Você conhece o Onjaki como? Ela vai virar assim, tipo, no outro dia falar com o Pepe Tela. O Pepe Tela eu queria. Ah, é? Mas, sim, queria muito. Já convidei para o meu programa. Já era assim, Disse que, tipo, na altura estava em Portugal, disse que assim que chegasse aqui teria disponibilidade. E eu estou, tipo... ansioso. Porque quando eu tive o Paulo Flores, eu fiquei... Eu também queria falar com o Não é? Mas o Onjaki, como é que conhece o Onjaki? Eu conheço o Onjaki assim, nessa coisa de ser professora de literatura e de... Como eu estava a dizer, quando eu comecei a emprestar os meus livros aos meus alunos, eu fui emprestando. Mas eu não tinha também muitos livros. Então eu preciso de mais livros, porque os meus estavam a ler todos os livros. Então depois chega uma altura em que eles já leram todos os livros que tu tinhas e precisas de livros novos. Porque depois esse leu esse, passou e não sei o quê. Quando das por ti, todas as turmas que tens, eu tinha na altura, quando comecei, cerca de 100 e tal alunos. É quase 150 mais ou menos, não é? Muita gente, para o número de turmas. Mas vais vendo que os livros que tens, tipo, a maior parte deles já leu, já fizeste as trocas todas. Eu precisava de livros novos. Então eu comecei a usar foi quando eu decidi usar o meu Facebook só para coisas de trabalho. Começo a fazer partilhas no Facebook a pedir... livros. No meu Facebook partilhava o meu trabalho, o trabalho que eu fazia com os meus alunos na escola e a forma como os meus alunos recebiam isso, né? E gostavam. E comecei a divulgar esse trabalho e a pedir a pessoas que quisessem oferecer livros e tal, que tivessem livros em casa e não estavam a ler, e mandassem. E houve uma vez que eu acho que eu fiz um post a dizer que uma aluna minha tinha lido um livro do Onjaki que ela tinha gostado muito e que é um livro que eu adoro também, um dos meus livros, acho que é o meu livro favorito do Onjaki. E eu disse que eu tinha lido aquele livro também e que todos os alunos que leem aquele livro, né, que leram aquele livro, gostavam muito. E que eu gostava de falar com o Onjaki pessoalmente e tal, enfim. E vai lá alguém no post e diz que conheceu o Onjaki, marca o Onjaki, né? Onjaki lê isso, não sei o quê. Onjaki lê, mas não reagiu e tal. Passado Isso no Face? No Facebook.
Passado um tempo, uma amiga viu o post, não sei o quê, mandou uma mensagem no WhatsApp, disse, olha, eu posso te colocar em contato com o Jack e tal. Disse, ok. Essa pessoa, uma amiga, falou com o Jack e tal, disse, tem uma moça na minha para fazer um trabalho assim com livros e tal, e gostava de falar contigo. Aí ela me disse, olha, eu falei com o Jack, podes lhe mandar uma mensagem no Facebook e tal. Ele vai responder, mandar uma mensagem no Facebook, mas o Jack demorou muito tempo para responder, também tem que ver, o Jack é o Jack. Respondeu, mas pronto, já passado algum tempo, não conseguimos conversar nessa altura. Eu continuei o meu trabalho, claro, né? Fui fazendo as minhas coisas e um tempo depois, uns meses depois, não sei como, não sei de onde, o Jack me escreve no WhatsApp. E eu fiquei tipo, como assim? Do nada, um dia desses estás tipo... Ele escreve no WhatsApp a dizer que queria oferecer livros para a minha turma, para uma das minhas turmas. Então começamos a falar a partir daí. Depois acertámos, não sei o quê, ele realmente ofereceu os livros chegaram, ele estava em Portugal, os livros chegaram, os meus alunos receberam, lemos o livro, fizemos a festa, não sei o quê, enfim. E a partir daí eu comecei a conversar com o Jack, felizmente nos tornamos amigos. Como é que é a cabeça de um escritor como aqueles no convívio pessoal? Sentiste química na conversa, na amizade, ou sentiste tipo esse gajo mesmo pensa diferente? Então por isso é que os livros são assim? Não, o Jack por acaso é uma pessoa... tem a parte da ficção, os livros são ficção. Claro, né? Mas mostra muito sobre o cérebro dele. Consegues ver um bocado, de conversas com ele, consegues ver um bocadinho do cérebro dele, né? Consegues perceber. A forma como ele fala faz perceber muitas coisas da escrita dele. E eu até acho uma coisa muito bonita. Tu estás a falar com uma pessoa e percebes, pô, naquele livro que eu li, não sei o quê, isso me parece... Então é uma coisa, é super fixe. Além de quando é uma pessoa super simpática, mesmo super à vontade, das pessoas mais à vontade que eu conheço. E uma pessoa também super preocupada com questões de leitura, questões sociais. Mas, por exemplo, como estava a dizer, numa das conversas com o Jack, estava a falar sobre isso, sobre a minha preocupação com a necessidade do livro ser uma coisa mais acessível e chegar a mais pessoas. E que eu gostava muito do meu trabalho na escola, de emprestar livros aos alunos, mas eu gostava de ter um espaço, né, que fosse maior, onde mais pessoas, além dos meus alunos, pudessem ter acesso aos livros. E eu lhe disse, olha, eu gosto muito da ideia de nós criarmos uma biblioteca e tal, mas o problema é que eu não sei exatamente, tipo, eu nunca tinha criado uma biblioteca na minha vida, tipo, não sei como é que se começa, como é que se faz isso. A minha primeira ideia era, por exemplo, fazer uma biblioteca móvel, pegar os livros e estás na rua, não sei o quê, que é uma coisa que se faz em muitos espaços, né? Estás na rua e montas lá uma mesa com livros e ficas lá umas horas de manhã até o final do dia, por exemplo, e colocas uma placa, por exemplo, leitura gratuita, as pessoas aparecem, sentam, leem e tal. A minha primeira ideia era fazer isso, mas eu estava a pensar, isto é uma cena fixe, mas não é uma coisa assim sustentável, não é uma coisa fixa. Isso significa que tu tens que tirar os livros de casa, levas para o sítio, todos os dias ou durante os dias que tu defines e não sei o quê. Tens que encontrar um bom espaço, tens que ver som, enfim, muitas coisas. Em conversa um dia que disse, olha, sei lá, vamos tentar um contentor. Arranjamos um contentor, colocamos num sítio, e fazemos umas mudanças, né? Tipo coisas artísticas naquele contentor e tal, fazemos uns armários ou prateleiras, né? Colocamos lá livros e disponibilizamos para as pessoas. Eu, ok, fixe. Aí eu disse, aqui, meu amigo é uma cidade que tem porto e não sei o quê. Pode chegar logo aqui. Posso ir ao porto, falar lá com o responsável e perguntar, vocês não têm nenhum contentor aqui que está... Começamos já a ver, né, possibilidades de fazer isso, um contentor que está disponível e possamos fazer isso, ok. Mas depois de um tempo também tinha a questão de onde é que nós colocamos esse contentor, né? Onde é que vamos colocar esse contentor, onde é que vamos... Depois tens que pedir autorização, não podes simplesmente pegar no contentor e colocar num sítio, enfim. Começamos a pensar em bem de coisas, naquele dia não concluímos a conversa, porque num dia não resolves os problemas do mundo. Mas aí eu continuei a pensar nisso. Depois fui falar numa conversa com uma outra amiga, a Cisaltina Cutaia, a Cisa, eu falei com ela sobre... Shout out. Para ti. Falei com ela sobre a ideia de criar uma biblioteca, não sei o que, ela ficou super empolgada também, porque ela já comprava o meu trabalho como professora, não sei o quê, e me deu também boas ideias. Tínhamos falado sobre a ideia do contentor,
Ela apoiou super, até disse, olha, se calhar, eu acho que eu tenho um contacto na Namíbia que pode viabilizar e tal e tal. Depois também falamos, se não der o contentor, vamos tentar o quintal de alguém, a casa de alguém. Falamos com alguém, um amigo que tem um quintal fixe, não sei o quê, colocamos lá os livros, depois vamos dar um jeito de mobilizar as pessoas para ir, ok. Fomos falando sobre isso, mas também não concluímos. Eu depois fiquei a ver um quintal de alguém, também ficamos muito dependentes da disponibilidade da pessoa, não sei o quê. O ideal seria ter um espaço que fosse independente para fazer isso, né? Que fosse sustentável. O tempo foi passando, até que um dia eu acordei e disse, ok, isso é para andar para frente, não é para andar para frente, é para andar para frente. É uma coisa que eu acredito, que eu acho que é importante, que a leitura é uma coisa importante, eu acho que o acesso ao livro tem que ser um direito humano. Isso tem uma coisa que tem que estar na Carta dos Direitos Humanos, considerado um direito humano. Então, levantei-me, saí e comecei a bater portas, a procurar sítios, mesmo. Fui a sítios, comecei a procurar sítios, não sei o quê. Quero montar uma biblioteca, não sei o quê, não sei o quê. Queria saber se vocês aqui não têm uma sala e tal. Não temos, ok. Passado um tempo, falei numa conversa com o Jack de novo. O Jack me dá a dica que, na altura onde Jack estava prestes a abrir a livraria dele, e editora em Luanda, a livraria Kiela. E ele disse, olha, nós estamos, e estavam a fazer a publicidade e não sei o quê, e a vice-governadora daqui, do setor social, acho que ela viu qualquer coisa sobre a livraria do Onjak e escreveu para ele, mandou-lhe um e-mail a dizer que tinha visto, tinha gostado muito do projeto, não sei o quê, para saber se o Onjak tinha planos de estender, né, a livraria. Isso tudo estamos a falar que foi em quanto tempo? Isso foi... Desde teres começado a falar com o Onjak até esse momento, foram o quê? 2 anos, 1 ano? Não, foram meses. Nós começamos isso no ano passado. Eu levantei-me para procurar espaços para a biblioteca em agosto mais ou menos de 2020. Há um ano atrás. Covid sem Covid, vamos. Também estava não estava fazendo nada entre aspas. Estava a trabalhar online. Mas comecei mesmo a bater portas a partir de agosto, a ir para sítios. Eu já que me diz, olha, vi se dá um toque e tal, vamos aproveitar que ela deu o toque, vai lá, pede uma audiência com ela, diz que vazem meu nome e fala com ela sobre a cena da biblioteca. Nós estamos à procura de um espaço. Aí eu vou tentar falar com a vice. Claro que primeiro tive o de baile, né? Porque a audiência foi remarcada milhares de vezes. Mas consegui falar com ela, expliquei a ideia do projeto, não sei o quê, e disse que já estava a trabalhar com isso a nível da minha escola e precisava de um espaço. Ela por acaso foi super receptiva mesmo. Quando começou a conversa, primeiro estava assim, depois começou a ouvir e começou a sorrir, né? Quanto mais falas, mais o sorriso vai abrir. Ela foi super receptiva, ficou bem animada, porque ela também é uma pessoa que leu bem, não sei o quê. Ficou bem animada com isso, disse, vou fazer os possíveis, né? De ajudar. Depois da conversa com ela, eu continuei a ver espaços, claro, porque tinha falado com ela, mas não podia ficar à espera. Aquilo, sim. Exatamente, porque ela também não prometeu, ela disse que ia ajudar, mas não disse que ia resolver o problema do mundo. Um tempo depois, ela até conseguiu um sítio, um espaço, deu uma dica, o pessoal do gabinete dela deu uma dica, eu fui ver o espaço, mas não achei o espaço muito viável para aquilo que queria. Então vi o espaço, além de que naquela altura o espaço ainda estava ocupado era uma espécie de depósito de material do Gabinete Provincial da Educação e da Saúde. Então, primeiro, esse pessoal teria que tirar todas as coisas deles e não sei o quê. Isso é todo um processo burocrático que ia levar tempo, então não, esquece. Eu continuei a procurar e fui falando com muitas pessoas, amigos, virei uma chata mesmo, não estás a ver, de ligar todas as pessoas e perguntar, não tem espaço e tal. Já estava para desistir. Aí eu falo com um amigo meu que me dá a dica de uma outra pessoa com quem eu devia falar. E fui falar com essa pessoa. Falei com essa pessoa, apresentei o projeto. A pessoa disse, o teu projeto é muito bonito, não sei o quê. Era uma pessoa que trabalha no governo. Muito bonito e tal, mas se calhar é melhor escreveres, faz uma coisa por escrito, apresenta, não sei o quê. Eu, tipo... Estou cansado dessas burocracias. Eu disse assim, eu não vou escrever. Assim mesmo. Mas não vou escrever, não sei o quê. Não precisas do espaço. Eu preciso do espaço, mas eu sei como é que essas coisas funcionam. Vou escrever, o documento vai entrar, vocês vão olhar, vai ter um monte de defeitos, essa frase não está bem, não sei o quê. Mas o que é que ela quer dizer aqui? Eu disse, eu não vou fazer isso, não vou escrever.
Ele disse, ok, está fixe. Então, terminamos a reunião, eu a dizer que não vou escrever. E fui para casa. Fiquei bem desmoralizada porque já estava à procura de espaço há algum tempo e não estava a encontrar. Mas continuei a minha luta. Um tempo depois, essa mesma pessoa que me disse que era para escrever, liga a dizer, olha, encontramos um espaço, não querias escrever, não sei o que, mas eu depois falei a pessoa falou com o meu amigo que me levou até ela, disse, eu falei com fulano, ele disse que tu és uma pessoa responsável, séria, não sei o que, se tu estás a dizer que queres fazer, porque vais fazer mesmo, não acredito que não vais fazer, então, mesmo sem teres escrito, tem um sítio aí, que era o Jango da Juventude, onde nós estamos agora, nós temos o Jango da Juventude no bairro Valódia, o Jango, quando nós formos lá, vocês vão ver. O Jango foi construído, é um projeto do Ministério da Juventude e Desportos. A ideia era construir jangos da juventude em todas as províncias. A ideia era pôr jangos nos bairros periféricos. E o objetivo do Jango como o nome diz, Jango da Juventude, é que fossem centros culturais. Certo. Para que a juventude nos bairros usassem, né? Os jangos, não sei o quê. Namibe foi tipo província piloto. Construíram lá o Jango e tal. Mas era suposto construir em outros bairros também, mas depois não avançou. Eles é que sabem porquê. E com a infraestrutura? Com a infraestrutura. Os jovens usaram aquilo durante algum tempo e até agora ainda usam, mas com o passar do tempo também a infraestrutura foi sendo danificada, não sei o quê. Como sempre. Exatamente, e estava diferente daquilo que era, né, inicialmente. Mas vamos dizer, eu fui lá com o pessoal, vi, eles mostraram, na altura eu trabalhei com 2 colegas nesse processo de criar a biblioteca, não trabalhei sozinha. A ideia inicial foi minha, mas a execução não foi, porque sozinha não ia conseguir fazer aquilo. Fui para lá, na altura somos 3, mas na altura estava só com um, fomos eu e o Jaime, vimos a sala estava completamente degradada. A biblioteca tem uma página no Instagram, onde nós publicamos toda a trajetória, desde as primeiras fotos de como a sala estava, todo o processo de transformação, nós postamos tudo. Tens isso? Tem tudo no Instagram, está lá. E vimos a sala, olhei para aquela sala, reformei, isso vai custar dinheiro que nós não tínhamos. Mas eu disse, estou aqui também, vamos pegar. Aceitamos a sala, vamos ficar com a sala e vamos começar. Recebemos a sala. Quando nós saímos de lá, depois de receber a sala, eu olhei para o meu colega e disse, parece que se nós recebemos a sala, nós assumimos um compromisso agora mesmo. Vamos avançar. Não tem como. O que é que nós íamos fazer? Tínhamos sala, era preciso arranjar dinheiro para reformar aquilo. A parte dos livros estava minimamente garantida, porque o Onjak quando estava em contato com o Onjak, não sei o que, lembro quando consegui a sala, cheguei a casa, não sei o que, escrevi ao Onjak, temos sala, ele ficou bem feliz, bem empolgado. Escrevi a Cisaltina também, a dizer que tinha conseguido a sala, que foram as 2 pessoas que apoiaram, que tínhamos conseguido a sala. O Onjak ia ajudar com a cena dos livros, né, porque ele é escritor e tem muitos contactos. A livraria dele, aquela, tinha-nos garantido já inicialmente a doação de, no mínimo, 150 livros, pelo menos para começar. Boa. Depois podíamos fazer também recolha de outras coisas, o próprio Onjak tinha essa disponibilidade para ajudar. Mas agora nós precisávamos de começar a angariar fundos, né, dinheiro, para montar a biblioteca. Ok. O que é que eu fiz? Conversei com o meu colega, conversamos, falamos como é que nós íamos fazer, não sei o que, nós não tínhamos dinheiro para fazer aquilo. Eu disse, ok, vamos falar com pessoas, colher fundos e vamos fazendo as mudanças. Eu fiz uma lista de pessoas com quem falar, fiz uma lista de pessoas, fulano, escrevi, fui escrevendo as pessoas. Escrevi, a maior parte dessas pessoas eram amigas e amigos. Fui mandando mensagens a dizer, olha, tem um projeto assim, quero criar uma biblioteca assim. Também eram pessoas que já conheciam o meu trabalho como professora que eu estava a fazer. Escrevi para essas pessoas, tipo pegar todas as pessoas do WhatsApp e tu escrever. Escrevi para essas pessoas e apresentei o projeto, mandei fotos da sala, para que as pessoas vissem como é que estava a sala, das formas que precisavam. Os meus amigos foram recebendo as mensagens a darem parabéns, não sei o quê, pela ideia, e vamos ajudar, ok, fixe. Aí começo então a receber doações dos meus amigos, fui recebendo doações. Em alguns períodos recebemos
muitas doações, noutros períodos não estávamos a receber nada. Sempre as doações são coisas assim muito inconstantes. Recebemos as doações, depois à medida que fomos recebendo doações, quando chegamos acho que tínhamos 250 mil kwanzas mais ou menos, a primeira coisa que nós queríamos fazer lá, que era preciso fazer na sala, era colocar gradeamentos, que era para proteger mais ou menos a sala. Só depois disso é que nós íamos passar a outras coisas. Quando conseguimos mais ou menos 250 mil kwanzas, já dava para comprar gradeamentos, fomos lá, tiramos medidas, colocamos gradeamentos naquilo. Depois eu continuei o processo de ir chateando as pessoas, né? Chateava pessoas, mandava mensagens para angariar fundos. Depois também surge a ideia criamos a página no Instagram. Por acaso quem me deu essa ideia foi o Aga Moto, não sei se tu conheces o Aga, ele é fotógrafo também. Isso, o Aga, eu falei com o Aga, não sei o quê, mandei uma mensagem, né? Quando estava precisando de apoio, ele disse, olha, Leo, tipo, ele também gostou super da ideia, disse, eu vou te transferir o dinheiro que eu puder transferir. Ele foi das pessoas que mais nos doou dinheiro. Ele disse, olha, vamos criar uma página no Instagram, que assim, tipo, vais publicando todo o processo de montagem, de construção da biblioteca, porque as pessoas vão doando dinheiro, mas também vão acompanhar e ver onde é que esse dinheiro está a ser aplicado. Para não ficar uma coisa do tipo, recebes o dinheiro... E depois só aparece, mas não viste como é que funcionou. Exatamente. E foi uma ideia fundamental, porque aquilo ajudou bem. Credibiliza. Nós criamos a página, colocávamos tudo, tipo... a montagem dos gradeamentos, tiramento de tudo, nós colocamos lá. E as pessoas, à medida que iam vendo o que nós estávamos a fazer também, foram ficando empolgadas, eles estão mesmo a fazer e não sei o que, está a crescer, isso incentiva. Porque aqui existe muita ideia de que as pessoas não fazem. Estão mesmo a fazer e não sei o que, então as doações foram chegando assim, nós fomos fazendo a biblioteca aos poucos. Trabalhei com os meus colegas, o Jaime, o Jaime Cinco Reis e o José Pinto. A maior parte do trabalho, de braço mesmo, nós é que fizemos, de raspar a parede, de pintura. Tivemos a ajuda de alguns amigos voluntários, né? Pessoas que apareciam, olha, não tenho dinheiro para contribuir, mas se vocês precisarem de alguém para varrer o chão, sei lá, humanismo, o máximo. Exatamente, eu estou aqui. Então tivemos a ajuda de alguns amigos, também foram muito importantes, que apareceram, nos ajudaram a pintar, nos ajudaram a raspar paredes, nos ajudaram a tirar lixo, enfim, fizeram muitas coisas. E isso nos permitiu então construir a biblioteca. Depois terminamos a parte das reformas, nós estávamos a fazer a angariação de fundos, dinheiro para as reformas e estávamos a receber livros também. No início nos focamos muito na angariação de fundos, precisávamos mesmo do dinheiro para reformar a sala. Certo. Quando isso já estava minimamente organizado, arrumado, então começamos a focar mais na angariação de livros. Aí fomos fazendo mais publicações, eu também fui usando muito o meu Facebook para isso. E fui pedindo a pessoas, amigas, uma pessoa que ajudou muito foi a Aline Farazão, que também é madrinha da biblioteca. Falei com ela é cantora e não sei o que, e tem um monte de seguidores. Ela foi postando no Instagram dela também e tal, a dizer que apoiava o projeto e pessoas que quisessem doar livros podiam fazê-lo e tal. Nós tínhamos pontos, até agora temos pontos de recepção em Luanda e isso ajudou bem também. As pessoas viam as coisas por meio da Aline, de outros amigos. O Aga também partilhava nas redes sociais. Então fomos usando as redes sociais dos meus amigos que são famosos, tem que aproveitar essa parte. E isso ajudou. No final acabamos as reformas da biblioteca, conseguimos um número de livros significativos e em fevereiro desse ano inauguramos e estamos abertos até hoje. Mas também esse processo foi um processo extremamente difícil de fazer. Como disse, houve aqueles momentos em que nós não tínhamos doações, já aqueles momentos em que tens doações e recebes algum dinheiro e fazes as coisas, né? Isso te permite avançar bem, mas depois não estás a receber dinheiro de mais ninguém. Como é que os teus alunos viram isso? Moram lá na biblioteca, devolvem os livros, aguentam os livros. Porque aqui uma coisa que eu estava lá emprestar livros, é uma coisa que aqui na banda vão emprestar livros, não devolvem. A biblioteca por acaso não empresta livros. É lá, tem que ler lá. Tem que ler lá. Eu empresto aos meus alunos, principalmente meus alunos, eu tenho um controle. Eles sabem que se levarem um livro tem que devolver porque tem que voltar às aulas, não tem como não fugir. Não vai estudar, você vai aonde? Além do que eu faço, tem mesmo uma lista de controle. A pessoa leva o livro, assina e sabe. Porque muitas vezes também, um leva um livro que o outro quer. Então, o fulano já sabe que esse livro está com um fulano. Então, quando ele termina, às vezes o outro colega que fica a monitorar, né? Eu nem preciso fazer isso.
tipo, ui, Estás a está demorar demorando muito tempo, 2 semanas eu quero ler. É isso mesmo que eles fazem. Yeah. Às vezes, isso me deixa também mais confortável porque eu não tenho que. Depois, quando eu termino, eu digo, professora, já terminei, agora está com fulano. Mas na biblioteca, exatamente porque seria muito difícil nós termos o controle e garantias de que os livros iam voltar, então nós não emprestamos os livros. A biblioteca é aberta ao público de segunda a sexta, o acesso à biblioteca é gratuito, nós não cobramos absolutamente nada. Mas as pessoas, felizes ou infelizmente, não podem levar os livros ainda. Nós falamos sempre sobre isso. Eu gostava muito de, assim que pudéssemos, termos a modalidade de empréstimo, porque também o que é que acontece? A biblioteca está num dos bairros daqui e, por exemplo, pessoas que estão aqui, para sair daqui até a biblioteca é muito longe. Então, por exemplo, se uma pessoa que vive aqui no centro quiser ir até lá, tem que ter dinheiro do táxi, não sei o quê. E às vezes as pessoas não têm dinheiro do táxi. Se tu, porque isto aqui vai para muita gente que vai assistir, incluindo os próprios patrocinadores do programa e também depois nós vamos fazer uma apresentação dos projetos de todos os nossos extraordinários. Se tu dissesse assim, ok, o que é que a biblioteca precisa agora, o que é que tu mais precisas agora? Nós precisamos mais livros, claro. Mas mais livros é mais dinheiro? Ou é mais doações de livros? Pode ser mais dinheiro de um lado. Eu prefiro que sejam doações porque os livros, se for para comprar livros aqui, os livros são muito caros. Certo. Por exemplo, tu com 100 mil kwanzas, faz uma livraria, depois sai com 10 livros só, amigo. 10 ou menos. Nega. Então, estás a ver? Porque um livro vai te custar 9 mil kwanzas, 10 mil kwanzas. Um livro vai ser bem caro, vou lançar agora. Vai custar 12. Estás a ver? Yeah. Mas ali tem muito sumo ali. Então imagina o que é tu, tipo, se com 100 mil kwanzas um livro de 12, tu nem tens 10. Tens que pagar 120 para ter 10. Exatamente, então às vezes se calhar fica mais fácil se nós temos doações e tal. Tipo, mandarem-te um contentor com 5 mil livros. Do que darem o dinheiro para E comprar. tu com 5 mil livros farias o quê? Além de enriquecer a biblioteca, ia provavelmente apoiar outros projetos que tenham como objetivo também, aqui há um outro, eu sei que recentemente um companheiro começou um projeto mais ou menos parecido, não é bem uma biblioteca, mas ele quer criar uma espécie de centro de debates, né? De conversas e tal. Além disso, quer também ter uma parte, né, voltada a incentivo da leitura e tal, então ele às vezes também faz recolha de livros, por exemplo, isso é uma coisa que, se nós recebêssemos agora 5 mil livros, podíamos pegar alguns livros e dar, oferecer a esse projeto. Isso é uma coisa que eu também gostava muito de fazer, que era, porque a sala da nossa biblioteca é pequena, nós, com o passar do tempo, agora ainda precisamos de mais livros, mas com o passar do tempo, se formos recebendo muitos livros, não vamos conseguir ter todos os livros lá. Então, e eu sei que existem muitas pessoas, aqui nem tantas, mas por exemplo no Lubango e em outras províncias, falei com um jovem do Ambo há um tempo, me escreveu e disse que também estava a pensar em fazer algo parecido e queria saber mais da minha experiência e tipo, queria saber o que é que nós fizemos, como é que o conhecimento que nós tínhamos podia ajudá-lo. Então, uma coisa que eu faria com 5 mil livros nessa altura é pegar alguns para nós e distribuir para as outras pessoas. E se tivesse dinheiro na mão, era abrir uma aqui no centro? Sim, também. Criávamos um banjo aqui no centro, as pessoas que não podem, um banjo do livro. Um banjo tipo casa? Casa. É mesmo a palavra banjo que não botou num banjo. Tá em casa, A ideia era a casa do livro. Casa é uma palavra assim muito comum. Então, quando estava pensando no nome, eu sempre gostei muito da palavra banjo, sempre. Desde a primeira vez que eu ouvi. Disse, se tiver que ser um nome, vai ser banjo. E virou um banjo do livro, que é basicamente casa do livro. Então, por exemplo, se tivesse condições, mas tinha até mesmo condições, abríamos um banjo aqui no centro para as pessoas que não podem ir para lá, porque é muito longe. Muitas vezes é pessoas que querem ir, mas não têm dinheiro de táxi. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes acham que parece coisa de outro mundo, mas não. Existem pessoas em Angola que não têm 150 contas para pegar um táxi. E muitas pessoas que eu conheço, adolescentes, alunos com quem eu trabalho na minha escola, são pessoas assim, nessas condições. Tem alunos que vivem numa parte da cidade, tipo, do outro lado, a biblioteca está do outro lado. Então, para ele sair de casa até a biblioteca, tipo, tem que andar muito. Precisava de pegar táxi, mas não tem dinheiro para o táxi. Então, às vezes a pessoa quer ir também, mas depois não consegue ir por causa dessa
dificuldade de mobilidade. Então, seria, se tivesse a oportunidade, né, se recebesse dinheiro nessa altura, seria reforçávamos o acervo bibliográfico que temos lá. Em termos de material, também preciso de mais cadeiras lá. Quero comprar mais cadeiras e mais coisas para enriquecer. Mais uns armários também, porque por acaso nós recentemente recebemos algumas doações de livros a partir de Portugal. Os livros estão a chegar. São quantos? Eu sei que são mais 11 caixas, mais ou menos. Um bom volume, então nós vamos precisar de mais armários para colocar esses livros. Então seria reforçar o que nós já temos em termos de material, de acomodação, e depois, se tivéssemos condições, fazíamos, né, num outro sítio, abríamos a biblioteca num outro sítio. Mas isso é uma coisa que por acaso as pessoas às vezes perguntam sempre. Se tivesses que fazer biblioteca num outro sítio, farias, não sei o que, estarias disposta? Eu digo que sim, mas é preciso ter garantias que tens o dinheiro e fazes. Vais conseguir executar, não é? Para estar a tentar, Exatamente. faz um bocado. Porque nós fizemos um banjo tentando mesmo, com muito dependentes das doações. Mas agora já tens também o que se chama um proven concept, já tens um conceito provado, e agora é pegar nesse formato e conseguires reproduzir, porque tu já sabes quanto é que custa, o que é que precisas, então há de ser muito mais fácil. Aqui meus amigos gostam muito de moto, não é? Sim. Sábado e domingo são mesmo os dias para tu ouvir isso assim no meio da cidade. Olha, estamos a chegar à reta final. Relativamente a todos os outros projetos, o teu ativismo, eu sei que estás muito ligada também às questões das mulheres, aliás. Quero é saber, de forma resumida, porque só temos mais 3 minutos, como é que entraste para isso, o que é que tu fazes nessa área e quando é que começas, né? Como é que eu entrei? Comecei a fazer ativismo mesmo há mais ou menos 6 anos. Também fruto de tu perceberes que as coisas à tua volta são meio desiguais, né? Tu estás, por exemplo, na faculdade e a maior parte das pessoas são homens. Estás na sala de aula, a maior parte dos teus colegas são homens. Também estás e percebes que nos maiores postos de decisão são os homens que tomam as decisões, que definem a vida deles e querem definir a tua vida também, né? Mas também não é só isso, não tem a ver só com decisão, com não sei o quê, mas também tu percebes que quando tu vais ver os alvos de violência, a maior parte dos alvos são mulheres. Por exemplo, tu tens o último relatório do Ministério da Família e Promoção da Mulher, tu vais ver que em termos de vítimas de violência doméstica, a maior parte das vítimas são mulheres e crianças, né? As pessoas dizem sempre, mas isso é uma violência, ok, não estamos a dizer que não sofrem, mas estamos a dizer que... É desproporcional. Exatamente, no universo de 100 mil pessoas, tens 10 mil homens como vítimas e tens 90 mil mulheres, então isso significa que aqui alguma coisa não está bem. A violência física, a violência psicológica, enfim, abuso sexual, vais percebendo essas diferenças, né, no teu contexto. E também vem da tua volta. Isso, e também vês da tua volta que, em termos de condições socioeconómicas, de posições, as mulheres parecem estar sempre bem baixo. Tu vais para a praça, a maior parte das mulheres que vendem lá são mulheres. Estás na rua, a maior parte das zongueiras são mulheres. Então começas a perceber que, em termos de distribuição de poder económico, não sei o quê, as mulheres estão sempre em baixo. Estás na escola, percebes que quanto mais o nível acadêmico sobe, não sei o quê, para mestrados, doutoramentos, tu percebes que as mulheres estão sempre em menor número. Então, essa noção e vês, né, essas desigualdades todas, mas mais do que isso é perceber que as mulheres são o principal alvo da violência. Isso é uma coisa que me incentivou, que me deixou sempre atenta a questões das mulheres, mas que depois me incentivou a começar mesmo como ativista. Eu faço parte do coletivo Onjango Feminista, que é o primeiro coletivo feminista angolano, tem sede em Luanda. Tu fazes parte do que está em Luanda, eu estou mesmo só aqui. Estás a representar aqui a zona, sozinha às vezes, mas a representar. E então nós há um tempo, o Onjango foi criado, existe há mais ou menos 6 anos, também vai já caminho de 6 anos. E nós temos feito então um trabalho de consciencialização. Então conhece a Lorine? Conhece a Lorine? Olha, eu conheço. Não, ainda sabe, conheci a Lorine. Mas sim, ela é daquelas pessoas que, como nós dizemos, é tipo mana mais velha, estás a ver? Então, partilhamos muitos espaços também, partilhamos várias rodas de conversa sobre essas questões, é uma pessoa que eu gosto muito. Então,
Eu estou no Onjango e a partir do Onjango vamos fazendo esse ativismo, né? Nós organizamos vários eventos que congregam mulheres, que têm como objetivo refletir em questões ligadas aos direitos das mulheres. Temos algumas atividades de mobilização também. Eu escrevo textos de um lado voltados... um livro para ler, para criticar. De um lado textos voltados à literatura, também faço parte da revista cultural Palavra e Arte, que por acaso também tem sede em Luanda. No Palavra e Arte eu faço sugestões de leitura, mas além disso também vou fazendo textos críticos e não sei o que, reflito sobre educação, enfim, sobre várias coisas. E no Onjango nós temos um site também onde escrevo textos ligados a questões das mulheres, direitos das mulheres, a fazer reflexão. Há um tempo também criei um blog onde eu vou fazendo reflexões de um lado ligadas à literatura, do outro lado ligadas a questões das mulheres. Mas há um tempo que eu não escrevo para o meu blog, estou só a escrever para o Onjango, para o meu blog. E isso, vou participando de várias atividades, de projetos que tenham a ver com ativismo e direitos humanos. Eventos aqui, ultimamente muitos eventos online internacionais, também já saí para algumas conferências sobre direitos das mulheres. E vamos fazendo coisas. Agora estou com uns projetos também com uma amiga aqui, queremos começar uma série de conversas aqui no Sul, porque muitas vezes também essas conversas são muito restritas ao espaço de Luanda, né? Nós queremos... Novidade. Nós queremos descentralizar. Então é isso. Vou fazendo isso também, ativismo na sala de aula com as minhas alunas, com os meus alunos, converso com eles, faço reflexões com eles sobre desigualdades, sobre a importância de nós acabarmos com essas desigualdades e enfim. Olha, muito obrigado, Leopoldina. Não estou cansado porque fico entusiasmado, porque tu não tens noção de como é que tu estás a falar e aqui dentro, o Abel já me conhece, eu já estou a pensar, tipo, esse samba aqui, posso fazer assim, podemos fazer assado. Você faz boa de ideias. Boa de ideias, estás a ver? Tipo, está a falar, está a fazer aqui, tipo, nós temos os anormais, que o nosso projeto de conversa e felizmente nós temos tido a oportunidade de conhecer pessoas espetaculares ao longo desses anos, que estamos cá na banda e então há muitas coisas que estão perto do nosso coração, mas que nós não conseguimos pôr a mão e tudo. E quando nós encontramos pessoas que já fazem, nós às vezes um simples toma o número de fulano, ou tipo um simples, as pessoas te verem, tipo, já estamos a fazer a nossa parte, estás a ver? E então para mim é super importante estar aqui, eu agradeço imenso e parabéns pelo teu trabalho. Isto foi mais um Extraordinários diretamente do Namibe, tu vais falar o teu último nome agora, com Leopoldina. Eu não quero falhar. Então família, é tudo nosso, estamos juntos, checking out aqui, direto do Namibe, shout out para os patrocinadores Unitel, com Net Shows e a cerveja Tigra, que confiam neste maluco para girar Angola e para girar o mundo, a encontrar angolanos extraordinários. É tudo nosso, shout out aí para os anormais e para a minha filhada Kendra e minhas sobrinhas, tudo nosso.